Sejam muito bem-vindos, meus caros, e como já todos sabem, o relatório apresentado pelo Chega sobre a CPI das Gêmeas foi chumbado por unanimidade e, pelos vistos, vai ser apresentado um novo relatório que só será debatido em abril, segundo li no Público. Acho que até posso deixar essa notícia na descrição, não tem problema. E esse relatório só será debatido em abril e o do Chega foi chumbado por unanimidade. O que é que acontece? O que é que sucedeu daqui? Houve um comentador na CNN que fez basicamente um comentário dando razão a André Ventura e apontando a falta de empenho dos outros partidos para aquilo que seria o apurar da verdade, ou pelo menos da verdade possível, como o próprio diz, na medida em que é para isso que a CPI serve, para apurar factos e para sabermos exatamente o que é que se passou neste caso em concreto. Vamos ouvir este comentador e fazer também nós uns breves comentários. Para te perguntar se este tipo de isolamento do Chega alimenta essa tal narrativa do Chega de que é um partido contracorrente quando estamos em período de pré-campanha ou, de certa forma, descredibiliza o partido? Depende de quem olha para o Chega. Eu acho que a Anabela tem um ponto, que é o eleitorado do Chega seguramente está muito satisfeito com o que André Ventura disse e com as conclusões que foram possíveis extrair desta Comissão Parlamentar de Inquérito e, portanto, está convencido dos argumentos de André Ventura. Os demais eleitores provavelmente não e acharão isto um excesso. Agora, eu tenho de dar alguma razão parcial a André Ventura, até pegando também nas palavras da Anabela. De facto, houve aqui uma confluência de interesses entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata e em que chegamos ao fim desta Comissão Parlamentar de Inquérito sem chegar à verdade exata. Meus caros, antes de ouvirmos esta segunda parte, eu gostava de deixar só aqui alguns pontos. O próprio diz que os partidos não fizeram um grande esforço nessa direção e que não houve propriamente um grande empenho para apurar a verdade. Eu acho que há aqui várias questões. Primeiro, eu acho que o Chega não sai descredibilizado desta apresentação de conclusões, até porque, segundo alguns, se estiveram atentos àquilo que foi a CPI, às pessoas que fizeram intervenções na CPI, nomeadamente profissionais de saúde do Hospital de Santa Maria, etc., eu acho que é inegável que podemos supor a conclusão que o Chega retirou. Portanto, eu acho que essa conclusão até pode ser discutida. Os partidos podem dizer, bom, não há indícios de que isso tenha sido verdade. Tivemos alguns testemunhos que mostram perfeitamente que houve intervenção de cima. Aliás, uma das últimas, e acho que foi de Sandra Felgueiras, se não me falha a memória, foi das mais escandalosas. Nós vimos, por exemplo, tanto Sandra Felgueiras a falar sobre esse assunto, vimos também os tais profissionais do Hospital de Santa Maria que mostraram vários detalhes sobre como há indícios de que houve poder político até acima de Lacerda Salles, e há e-mails a que se referem a alguém acima do Lacerda Salles, e nós todos percebemos quem é que estava acima de Lacerda Salles. Nós todos vimos que o filho de Marcelo Rebelo de Sousa dizia que não conhecia basicamente a família das gêmeas. Foi-se a provar mais tarde que era mentira. E, portanto, eu acho que não é propriamente inusitado que se tire esta conclusão. Qualquer pessoa que tenha estado minimamente atenta ao decorrer da CPI consegue retirar daqui estas mesmas conclusões. Estas conclusões não são inusitadas, não são fora da caixa. Eu acho que é relevante que isto se diga. Sobre a questão da Anabela Neves, eu acho que já lá vou e fica também a nota de que André Ventura já disse que vai enviar as conclusões do relatório que o Chega escreveu à PGR e, portanto, vamos ver também qual será a resposta da PGR. Vamos então ouvir. Isso não deixa de ser, e nós que passamos tanto tempo e dedicamos tanto tempo a discutir o caso, e o processo foi longo, terminamos este processo sem saber exatamente o que aconteceu. Isso também não diz muito bem da vontade que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata tiveram, ou do empenho, melhor dizendo, que os dois partidos tiveram nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. É verdade que o relatório que está agora a ser votado vai chegar à conclusão de que a Casa Civil do Presidente da República teve um tratamento especial, ou deu um tratamento especial, e que Lacerda Salles, então o Secretário de Estado da Saúde, terá tido uma interferência para lá do que deveria ter tido. Mas chegamos ao fim deste processo sem saber exatamente o que aconteceu, e isso joga a favor de André Ventura e joga a favor do Chega, porque se tivesse existido uma preocupação, um empenho em chegar a uma conclusão, à verdade possível, talvez André Ventura não tivesse tantos argumentos como tem hoje. E, portanto, acho que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata também não fizeram um excelente serviço aos seus eleitores. Bom, meus caros, e foi este o comentário. Eu achei um comentário interessante. Foi um comentário que, das poucas vezes que acontece, são capazes de dar razão a André Ventura, e, portanto, eu acho que é assinalável. Até porque, lá está, se houvesse uma questão em que a conclusão do relatório fosse uma coisa completamente estapafúrdia,
o que foi dito é que houve interferência por parte de Marcelo Rebelo de Sousa e há indícios, até segundo algumas pessoas de que ouvimos na CPI, eu não estou a acusar Marcelo Rebelo de Sousa de ter abusado do seu poder, só estou a dizer que segundo algumas entrevistas feitas, algumas intervenções feitas na CPI por parte de pessoas convidadas, nós podemos inferir a conclusão de que Marcelo Rebelo de Sousa terá tido influência. Agora, se isso terá conclusões ou se isso terá consequências criminais, eu acho que não cabe à CPI, não tenho a certeza, que não cabe à CPI tirar essas conclusões criminais. Agora, temos que ser honestos sobre o assunto. Marcelo Rebelo de Sousa, e segundo alguns profissionais do Hospital de Santa Maria, teve alguma interferência. O filho de Marcelo Rebelo de Sousa pediu ajuda ao pai para uma família que ele dizia não conhecer. Lacerda Salles supostamente teve assessores a contactar os hospitais para saber em que mão é que estava o processo. Portanto, Lacerda Salles não tem assessores a contactar todos os hospitais em todos os casos que lhe chegam à mão. E, portanto, obviamente que há aqui uma diferença de tratamento no caso das gêmeas para uma família que alegadamente nem o filho de Marcelo Rebelo de Sousa conhecia. Portanto, eu acho que é relevante deixar estas notas e deixar também uma nota final sobre a Anabela Neves. Eu não deixei o vídeo correr esse tempo todo, mas a Anabela Neves também fez um comentário e basicamente trata os eleitores quase como criaturas sub-humanas, não é? Portanto, é uma coisa... Os eleitores do Chega, mais especificamente. Trata os eleitores do Chega quase como criaturas sub-humanas, que eu acho que é uma coisa completamente inacreditável. A Anabela Neves tem que ter a noção que está a falar para um partido que tem mais de 1 milhão de votos. E 1 milhão de votos, estamos a falar num país que tem 10 milhões de pessoas e que nem todas são votantes, como se consegue compreender. E, portanto, eu acho que já chegou a altura de começar a haver algum respeito pela terceira força política em Portugal, até porque estamos a falar de uma força política legitimada democraticamente e estamos a falar de uma força política em que muitas pessoas confiam a possibilidade de mudança em Portugal. E, portanto, eu acho que se estamos a falar para a pessoa comum, para o público geral, não devemos estar a ter opiniões tão parciais quanto a Anabela Neves, ou pelo menos não dar a entender essa parcialidade que é conhecida que a Anabela Neves tem. Eu não estou a dizer que imparcialidade é possível, eu sou da opinião de Weber nesse aspecto, eu acho que é desejável, mas é impossível, a imparcialidade. Caramba, mas eu acho que se estão a fazer comentário televisivo, uma coisa sou eu aqui no meu canal, que financio isto tudo que aqui está e que o material é meu e que não recebo 1 cêntimo do Estado, no caso da CNN, eu também não tenho informação que tenha recebido dinheiro do Estado, mas falo dos meios de comunicação tradicionais em geral. Caramba, vocês estão a receber dinheiros públicos, estão a fazer comentário para a pessoa comum. Será assim tão difícil não maltratarem mais de 1 milhão de pessoas enquanto fazem esse comentário? Eu acho que também é relevante fazer este tipo de exercício, porque ao longo dos últimos anos temos tido os partidos apoiados por estas pessoas e os partidos apoiados por estas pessoas destruíram o país. Portanto, eu acho que pelo menos deviam ter um pingo de humildade quando se fala de 1 milhão de pessoas a votar num partido que não o vosso, e que eu acho que é relevante darem pelo menos esse, sei lá, não digo benefício da dúvida, porque eu não estou a dizer que a Anabela Neves tem que votar ou até gostar do Chega, não é nada disso. Mas caramba, tem pelo menos que dar-se um bocadinho ao respeito enquanto comentadores e permitir que exista um partido que não o vosso, que está a ganhar alguma força e que provavelmente, eventualmente, não creio que seja muita, mas que até pode ter algum progresso do ponto de vista daquilo que são as votações agora nas próximas legislativas. E portanto, é só darmos um bocadinho ao respeito, não maltratarmos pessoas que têm tanto direito ao voto como qualquer um de vocês e têm tanto direito à opinião como qualquer um de vocês, e portanto, basicamente é um bocadinho isto. Eu só não gosto deste tipo de comentários. A Anabela Neves também é de um tipo de comentadores que eu não gosto de ouvir e que trata, basicamente, como eu dizia, os eleitores do Chega quase como criaturas sub-humanas. E portanto, era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. Como eu dizia, André Ventura vai enviar as conclusões que o Chega propôs à CPI das Gêmeas, à PGR na mesma, à Procuradoria-Geral da República, e vamos ver que resposta é que se obtém, o que é que acontece desse envio, mas eu acho que vai ser relevante para sabermos no longo prazo se eventualmente se pode ou não vir a dar razão ao Chega, pode até nem se dar, pode até chegar-se à conclusão depois, não sei se vai haver alguma investigação se não, mas chegar-se à conclusão de que Marcelo Rebelo de Sousa até nem teve influência nenhuma, mas o que é facto é que segundo os relatos de pessoas que participaram na CPI, com toda a probabilidade estamos a falar de alguma interferência de Marcelo Rebelo de Sousa, mas enfim, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado, peço-vos só gostem neste vídeo e que subscrevam o canal, tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.